A paz do Senhor, meus irmãos, a você que me ouve agora, que foi motivado pelo título e que quer ouvir uma palavra. Às vezes você está passando por uma situação a qual está vivendo, está lutando para trazer o seu casamento de pé e não aceita ver o seu casamento destruído. E você está buscando de Deus direção, porque as coisas não estão indo bem como antes. Mas antes eu quero me apresentar a vocês. Eu sou o pastor Jesse e nós vamos trazer aqui algumas experiências e vamos falar de situações em que estamos vivendo nos dias de hoje, situações em que nos deparamos, situações em que eu tenho deparado, e você que está ouvindo e parou para ouvir, com certeza essa é uma palavra para você, com certeza essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Às vezes nós buscamos em lugares errados, lugares errôneos, e ouvimos tantas e tantas coisas, e quando começamos a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, as coisas só começam a piorar mais e mais. E aí começa a fugir do controle, começa a fugir de tudo que eu queria para a minha vida, para o meu relacionamento. Nós sabemos que o mundo já no maligno. O próprio Jesus já tem nos falado sobre isso. E uma das artimanhas do inimigo nesses últimos dias é atacar as famílias, é trazer confusão nas famílias, é trazer mulher contra o marido contra o esposo, e aí vai se prolongando os dias. Mas às vezes, quando eu não quero entender as coisas, quando eu quero tratar só da minha pessoa, eu quero a razão só para mim. Então é necessário que eu preciso parar um pouco, levantar as minhas mãos para os céus e clamar ao Senhor por socorro. E nós vamos ver também como que isso acontece. Às vezes o marido está naquele desespero que não quer largar a família, não quer largar a esposa, mas está vendo a esposa tomando decisões, tomando rumos diferentes, rumos que não lhe condiz para um matrimônio saudável, um matrimônio sadio, um matrimônio pela qual a Bíblia tem nos dado e tem nos falado como é viver uma vida com o Senhor. Então, meus irmãos, vocês agora que me ouvem, seja você esposa, seja você marido, que tem buscado tantas as formas, tem buscado tantas ajudas, tantos conselhos, e não tem conseguido encontrar alguém que possa falar com você da forma como que você queria trazer aí um refrigério para a sua família, porque todos os conselhos que você tem recebido, você tem levado e não tem dado certo. Mas aonde está o erro? Aí é que nós vamos buscar de Deus, é aí que nós vamos
mostrar e tentar entender, tentar enxergar o erro nesse relacionamento. Porque uma coisa que Deus jamais vai querer para vocês é que um casamento se desfaça. Deus jamais vai querer para vocês é que vocês cheguem numa situação de um divórcio. Porque o divórcio, ele traz muitas mágoas, ele traz muitas feridas, e feridas difíceis de cicatrizarem, e muitas das vezes nem cicatrizam. E atrás do divórcio tem mais pessoas que sofrem, tem os filhos que sofrem muito, às vezes precisam até fazer tratamento, porque a alegria dos filhos é ver os pais juntos, a alegria dos filhos é ver os pais conversando normais, a alegria dos filhos é ver a família reunida. E você que está tomando o seu tempo agora para ouvir isso, eu sei que a sua alegria é ter essa comunhão com a sua família. A sua alegria é juntar a sua família, é juntar o seu marido, é juntar a sua esposa, estar junto com seus filhos e ambos ali conversando juntos, ambos sentados à mesa, se alimentando naquela comunhão. Aquela comunhão que traz prazer em ter dentro de uma família. E todos se entender um ao outro. Determinada situação, uma mulher chegou para o seu marido e falou: olha, eu não quero mais ficar casada com você. Ele, sem entender, perguntou: mas por quê? O que está acontecendo? Ela disse: olha, eu cansei dessa vida de casada. Eu quero agora curtir a minha vida. Eu quero curtir a minha vida. Mas o que eu tenho feito e que você não curtiu a sua vida? Vamos fazer de tudo para que você venha atingir o auge daquilo que você almeja. Ela virou para ele e disse: mas não com você. Aquele moço ficou desesperado, porque o sonho dele e o que ele estava construindo era uma família ideal na presença do Senhor. Mas antes de eu relatar esse caso, eu quero mostrar para vocês e contar alguns fatos, o que leva a essa situação. Talvez seja o caso que está acontecendo com vocês. Amizades. Cuidado com as amizades. Você acaba de casar, você acaba de contrair seu matrimônio, está muito feliz, começa a adquirir coisas, começa a adquirir os seus bens, começa a adquirir a sua casa, começa ali a pagar as prestações, está tudo indo bem, tem ali o seu carro confortável, tem ali o seu salário, tem ali que dá para sustentar a família, passeiam, viajam, mas tem pessoas que estão de olho em vocês, infelizmente. Tem pessoas que querem o bem, mas tem pessoas que querem puxar o tapete. E infelizmente essas que querem puxar o tapete são aquelas pessoas que estão mais próximas. São aquelas pessoas que você olha para ela e ela está dando aquele sorriso para vocês. Abre aquele sorriso de todo tamanho e diz: nossa, como eu amo vocês, vocês são um casal abençoado. Eu amo vocês demais, vocês são os meus melhores amigos. Cuidado com esse tipo de amizade. As amizades
ela destrói o casamento, ela destrói um relacionamento. Não estou generalizando todas, porque tem amizade sincera, tem amizades construídas no amor de Deus, tem amizades de pessoas sinceras, que tem o brilho do Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus habitando no seu coração. Mas tem aquelas que só querem farra. Tem aquelas amizades que falam assim: e aí, como que vocês estão hoje? Já deram uma sacudida no esqueleto hoje? Ou seja, já saíram para curtir um pouco? Não, eu não vou sair porque eu não vejo isso um lugar ideal para uma família. Ah, mas que isso? Vocês estão sendo quadrados, vocês precisam viver a vida, vocês precisam curtir. Vai ficar nessa aí? Eu falei, não, nós estamos vivendo bem, né, meu bem? Sim, nós estamos vivendo bem. Não precisa de eu sair daqui e entrar no meio no meio de uma festa ou de uma boate, seja lá o que for, e sacudir ali meus esqueletos com aquelas músicas e tudo, para mim ser feliz. Isso aí é uma felicidade passageira, ilusória. Isso não vai me trazer benefício nenhum. E eu vou levar os meus filhos também para lá. Ah, larga seus filhos aí com alguém, larga os filhos com a sogra, larga os filhos com a mãe. Ah, então agora os filhos estão virando objeto. Talvez, meu irmão, minha irmã que me ouve agora, vocês estejam passando por esse momento. Às vezes vivenciando exatamente esse tipo de conselhos, esse tipo de convites. Mas o seu casamento não está destruído ainda. Cuidado com as amizades. Cuidado. É mais fácil. A amizade verdadeira. A amizade verdadeira é aquela que olha para vocês e fala: olha, meus irmãos, vai ter um culto de oração lá na igreja hoje, vamos lá, vamos orar? Ah, vamos sim, vamos orar sim. Ah não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou cansada, eu trabalhei muito. Não, tudo bem, mas eu vou estar orando por vocês. Eu estou indo lá, eu estou orando por vocês. Mas depois tem outra oportunidade, aí vocês vão. Amizade sincera é aquela que leva vocês para mais perto de Cristo e não distanciamento. E passar o tempo, é como diz aquele ditado, né? Abre aspas, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, fecha aspas. Sendo assim, quanto mais as pessoas vão batendo, ela vai acabar convencendo alguém. Seja o marido, seja a esposa, vai acabar convencendo a levar aí a tomar outro rumo, a não ser aquele rumo. Quando Jesus nos mandou ficar em alerta o tempo todo, para a vinda dele, mas também para que ninguém venha destruir a minha vida. Foi o que aconteceu com aquele casal. Aquela mulher chegando para o marido e dizendo essas palavras: vivi uma vida boa, vivi uma vida feliz. Mas ela não sabia que era feliz. Então queria buscar mais e mais. E aí, não conseguindo, acaba recebendo o prato que o mundo oferece. Aparece uma pessoa, entre aspas, controlado na vida daquele casal. E começa
a chamar aquela mulher para poder sair. E nos seus conceitos, olha, você não tem que dar ouvido para o seu marido, você precisa ser feliz, você precisa sair. A sua vida não é só feita de igreja. A sua vida não é só para você ficar vivendo aí só servindo ao Senhor. A sua vida você tem que desfrutar dela, vai ficar só nessa aí? Claro que Deus, ele deu livre-arbítrio, e eu posso sim, eu posso ser uma pessoa muito bem casado, ser uma pessoa muito bem casada e saber curtir a minha vida sem ferir a santidade de Deus, sem colocar os meus pés em outros caminhos, porque está tudo aí. Tudo que Deus fez foi para nós, foi para os seus filhos. O ímpio, ele se beneficia porque os justos estão sobre a face da terra. A chuva que cai sobre a face da terra e rega as ervas do campo para que dê frutos é por causa dos justos. E o ímpio, ele se beneficia disso. Só que o ímpio não sabe disso. Então, tudo que tem aí, Deus fez para os seus filhos. E os ímpios se beneficiam também. Da mesma forma como que, às vezes, quando Deus traz algo sobre a face da terra, por causa do ímpio, o justo também às vezes acaba sendo afetado. Mas Deus tem misericórdia dos seus filhos. Os seus filhos não vão padecer por causa de uma cobrança em que Deus está a fazer com o ímpio. Porque o acerto final será lá no julgamento, lá no juízo final. Então aquele casal, aquela mulher, ela começou a seguir os passos daquela que se dizia, entre aspas, uma pessoa controlada, mas ela era uma pessoa influenciadora. E começou a dar conselhos para ela. Dava conselhos e dava presentes materiais. Aquela mulher começou a mudar o seu comportamento dentro de casa. O seu marido percebeu aquele comportamento. E quando ele ia conversar com ela, ela já não dava mais ouvido para ele. Olha, fica na sua, deixa eu viver minha vida. E ele falava com ela, olha, mas está errado, isso aí não agrada ao Senhor. Que não agrada, deixa de ser cafona. Acha que Deus vai querer que eu viva infeliz? Bom, depende da felicidade pela qual você está procurando. Às vezes, minha irmã, às vezes, meu irmão, depende qual é a felicidade que você está procurando. Porque Deus, ele tem a felicidade. Deus, ele te deu a felicidade. Se você não está sabendo usufruir da felicidade que Deus te deu, você vai olhar para o outro lado, você vai olhar para o lado esquerdo. Você vai ver o povo pulando, você vai ver o povo gritando. E aí você vai desprezar da felicidade que Deus te deu. Que é uma felicidade que não é passageira, mas aquela felicidade lá fora é uma felicidade passageira, é um fogo de palha. Você acende o fogo no bombril, aí você vê aquela chama bonita, começa a rodar o bombril, mas não dura, não chega a ficar ali nem 30 segundos e acaba. Mas a felicidade que Deus tem para o casamento,
A felicidade que Deus tem para o relacionamento, para os cônjuges, é uma felicidade contínua. Ela não acaba, mas desde que eu esteja o tempo todo aos pés do Senhor, desde que eu esteja o tempo todo me agarrando ao Senhor, desde que eu esteja o tempo todo buscando de Deus direção na minha vida, desde que eu esteja o tempo todo colocando o meu esposo nas mãos do Senhor, desde que eu esteja o tempo todo colocando a minha esposa nas mãos do Senhor, desde que eu esteja o tempo todo colocando a minha família nas mãos do Senhor, para que o inimigo não venha e venha querer tirar a casquinha da minha família, porque ele pode corromper também os filhos, e através dos filhos trazer um desgaste matrimonial no relacionamento. Então é preciso alguém assumir, e esse alguém é aquele que Deus tem colocado, é aquele que Deus tem confiado a responsabilidade de levar aquela família até o fim. Porque lá no final, eu costumo dizer para os casais e até para os noivos, eu costumo dizer para eles é que Deus vai cobrar, Deus vai cobrar um relatório da sua vida. Me dá um relatório da sua família, como que você conduziu a sua família. Você vai ter que mostrar tudo. E Deus vai cobrar dos momentos falhos. Deus vai cobrar dos momentos falhos de você como esposa, que é auxiliadora, disjuntora, ajudadora, e não cumpriu o seu papel. Deus vai cobrar de você, marido, que foi frouxo na hora de chamar a atenção da sua família, que foi frouxo na hora de dizer não para que o mundo viesse com pratos para dentro da sua casa, mas para que não houvesse confronto, você acabou aceitando, e olha no que está se tornando. Deus vai cobrar tudo isso. É preciso tomar muito cuidado com os tipos de amizades. E aí, quando chego numa situação dessa, por que o meu casamento não está indo bem? O que está acontecendo? O que está dando errado? Eu estou fazendo de tudo a essa altura. Eu já não consigo mais enxergar o erro. Aí eu vou buscar consertar o erro com mais erro, porque eu não estou conseguindo mais enxergar. Eu preciso buscar, eu preciso clamar, preciso bater o meu joelho no chão e clamar a Deus por misericórdia. Então aquela mulher, ela começou a sair e arrumou um grupo de mulheres, sendo a líder, entre aspas, aquela que era, entre aspas, controlada. Embora que aquela líder era até mais nova do que a outra, que acabou cedendo. E juntaram um grupo de mulheres e fizeram aí um tal de chá de mulheres. E começavam a ir de casa em casa. Todo mês eles faziam uma festa, fantasias, na casa de uma das integrantes desse grupo de mulheres. Até aí tudo bem. Mas aí aonde entra o caos o marido precisa sair de casa. O marido não pode ficar em casa.
porque elas vão falar coisas e mais coisas. Então o marido não pode ficar dentro de casa. Tá, mas que hora que o marido precisa voltar para casa? Esse é o relato de uma das irmãs que acabou abandonando o grupo, esse grupo dessas mulheres, desse chá que eles faziam, por não concordar, e ainda conseguiu salvar o seu casamento. Eram festa fantasias. Então elas iam em sex shopping, comprava diversidade de fantasias e se vestiam para aquela festa, e trancava a casa. O homem saía, o homem não podia ficar dentro de casa, ou seja, tira daqui de dentro o chefe. Se você fizer isso numa firma, se o chefe falar assim com os empregados: olha, hoje não vai ter chefe aqui, eu não vou estar na empresa, hoje não tem chefe. Eu sei que vai ter funcionários que vão colocar a cabeça no lugar e vão falar: eu preciso trabalhar, mas vai ter pessoas que vão se aproveitar. E aquelas que querem aproveitar e o que quer trabalhar vai ser chantageado. Ou ele sai e vai embora para casa, ou ele acaba cedendo e fazendo a farra ali dentro da empresa. Se o rei deixar a cidade à vontade, sem que não haja nenhum sentinela ali para colocar ordem na cidade, vai virar uma bagunça total. Vamos colocar aqui, contextualizar aqui nos nossos dias. Se o governador falar: a polícia hoje está de folga, vai todo mundo passear, não vai ter um policial na cidade. O prefeito olha assim: olha, se já que é desse jeito, então vou dar folga também para a guarda, né? Para a guarda municipal. Vocês também estão tudo de folga, vocês vão passear também. Não precisa, não tem polícia, não tem guarda municipal, não tem ninguém. O que vai acontecer? Tirou aqueles que detinham a bagunça, a baderna, a desordem. Colocaram para fora. Aí vai virar uma bagunça. Eram festas que vestiam, algumas mulheres se vestindo de noivas, outras mulheres se vestindo de noivo. Tinham todos os tipos de aparatos comprados em sex shoppings, perfumes, óleos, tudo comprado em sex shoppings. E tinha que fazer banquete. Tinha que ter um banquete. Eu lembrei até de um conto místico. A Afrodite faziam banquetes e eles se vestiam para poder satisfazer os desejos dela. Só mulher participava. Se vestiam e fazia aqueles banquetes, colocava aquele banquete assim que às vezes não servia em casa, e era assim que estava acontecendo naquele grupo. A comida que eles colocavam dentro de casa era muitas das vezes uma comida que eles não comiam no dia a dia, nem os filhos comiam. Mas era preciso que o homem saísse de casa e que os filhos saíssem também, para que elas tivessem a liberdade. E ali se tratava de vários e N assuntos, menos da palavra de Deus. Falavam de tudo, relações íntimas, e começava a falar falavam de tantas e tantas as coisas, menos a palavra de Deus. E aquele casamento, ele foi daquela mulher, foi entrando em decadência. Às vezes, quando ela pedia para ele sair, ele falava que não ia sair, dava briga.
Quantas vezes eu tive que apacentar essa briga, mas sem sucesso. O marido daquela mulher era passivo, mas ela era sanguinária, ela não queria de forma alguma. E eles começavam a brigar, e aí não chegava a ponto nenhum, e era assim, foi se passando muitos anos ali. Irmãos, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo agora, que parou, está ouvindo agora e está vendo assim, meu casamento não está bem, mas não chegou a esse ponto. Há outras coisas que estão acontecendo. E quando eu vou falar alguma coisa para minha esposa não me dá ouvido. Quando eu vou falar alguma coisa para o meu marido não me dá ouvido. O que está acontecendo? Às vezes está acontecendo algo que está sendo planejado, está sendo plantado no coração da mulher, ou no coração do homem, ou em ambos os corações, a resistência, sendo que o casamento ele é feito de renúncia, porque eu tenho que renunciar à casa do meu pai, renunciar à casa dos meus pais, para unir a minha esposa e assim constituir uma nova família. Eu tenho que renunciar à casa dos meus pais para me unir ao meu marido e constituir uma nova família. Já não mais o meu pai vai mandar ali naquela nova família, mas sim quem Deus determinou como cabeça. Assim como o homem ele é a cabeça do lar, Cristo ele é a cabeça da igreja. A família ela faz uma conjectura com a igreja. Cristo ele é a cabeça da igreja. Deus tem colocado o homem como cabeça da família, mas não é para que o homem pise na mulher. Não se esqueça que a cabeça ela vai pensar, mas se o corpo não for, vai entrar em atrito, vai começar a brigar. É preciso ter muita cautela, muita sabedoria para ser um chefe de família. Provérbios, o sábio Salomão, ele falou que lá no capítulo 14, ele falou que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. O homem ele pode edificar a sua casa? Foi dado a ele esse poder de edificar a casa? Não, só a mulher tem esse poder para edificar a casa. O que é edificar? O que é edificar? Edificar, arrumar, colocar as coisas nos lugares. E o cabeça, ele vai ficar o tempo todo vigiando, para que não venham inimigos para destruir. Enquanto a mulher está edificando, o chefe, ele está o tempo todo de guarda, o tempo todo com seus 4 sentidos aí em alerta. E a mulher está edificando a sua casa, ela está orando, ela está buscando de Deus sabedoria, mais sabedorias. E o homem,
ele está buscando de Deus força, entendimento, sabedoria para poder governar bem a sua casa sem pisar em ninguém. Se não tiver esse entendimento, não vai chegar a lugar nenhum. Se eu não buscar de Deus o auxílio, não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai conseguir ajudar. Não vou falar, não quero atacar aqui, né, terapeutas, psicólogos, né, que às vezes muita gente vai buscar ajuda com psicólogos. Eles têm as palavras deles, conseguem ajudar a pessoa em si, mas no relacionamento é muito difícil. Muitas das vezes o que se ouve é: se você não está feliz, você precisa ser feliz, você precisa buscar a felicidade. Se você não está feliz, você precisa encontrar a felicidade. E se você não encontrou a felicidade, é porque o homem que está do seu lado não é para fazer você feliz. E se você não encontrou a felicidade, a mulher que está do seu lado não é para fazer você feliz. Então, a melhor solução que tem para vocês é o quê? É chegar num acordo sem que haja desavença, sem que haja o litígio, e vocês chegarem ali num consenso e se divorciarem. Vai buscar sua alma gêmea. Você vai buscar sua alma gêmea, marido, você esposa.